segunda-feira, 27 de julho de 2020. O Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, versículo de 31 a 35. Mas eu queria te convidar a meditar no versículo 33, que diz o seguinte: Disse-lhes, por fim, esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Vamos meditar um pouco sobre esta passagem. Logo de início, para que nós podemos compreendermos esta passagem, nós temos que entender o que é o fermento e o que o fermento faz na massa. Vamos supor que o padeiro que faz pão, ele não colocasse fermento na massa. Essa massa ela ia ficar rígida, endurecida, ela não ia crescer e não ia dar aquele formato bonito no pão. A mesma coisa é o bolo. Se você faz um bolo e você não coloca fermento, aquele bolo ele não vai crescer, não vai ficar bonito, não vai ficar do jeito que tem que ser feito. A mesma coisa é o Evangelho na nossa vida. O Evangelho é o fermento e a massa é os nossos corações. Os nossos corações, quando recebem o Evangelho, ele se molda, ele fica diferente. O Evangelho quebra as maldições. O Evangelho, o poder do Evangelho transforma a nossa vida, transforma o nosso coração e nós não vivemos como antes. O Evangelho tem esse poder. Jesus está dizendo, através dessa parábola, que o Evangelho, o reino de Deus é igual ao fermento. O reino de Deus causa o mesmo efeito na vida da pessoa, o mesmo efeito que o fermento causa na massa. Eu quero dizer para você, sem o Evangelho, a sua vida não terá sentido. A sua vida não terá mudança. A sua vida não será boa sem o Evangelho. Você vai o tempo todo se perguntar qual o sentido da sua vida e você não vai saber. Porque sem o Evangelho a vida não tem sentido. Sem a vivência da palavra de Deus a vida não tem sentido. E Jesus está sendo bem claro, o reino de Deus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar a massa. E no versículo 34, Jesus ainda completa dizendo, tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola, de modo não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Jesus falava em parábolas para aquelas pessoas, para que ela não entendesse, para se cumprisse a palavra. Logo depois, Jesus falava aos discípulos o sentido de cada parábola, porque os discípulos tinham que entender, mas aquelas pessoas naquela época elas tinham que ouvir e não entender, não ter um entendimento, não saber como era. Então, meus irmãos, o fermento, o Evangelho na nossa vida, ele causa uma mudança. Ele causa uma mudança boa. O Evangelho na nossa vida traz sentido. O Evangelho na nossa vida causa uma transformação. E o Evangelho em si é um chamado ao reino de Deus. É um chamado à conversão. É um chamado a uma mudança radicalmente. Nós sabemos o quanto está sendo difícil. Por isso, temos que se colocar em oração. Temos que se colocar diante
da leitura orante da palavra, temos que se colocar diante do Senhor. Porque sem o Evangelho, sem a vivência do Evangelho, nós não iremos conseguir passar por essa batalha tão profunda que está sendo a nossa vida. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.